Olá, seja bem-vindo ao Mente Aberta. É com muita alegria que hoje eu quero apresentar a vocês um convidado que vem participar e ilustrar e trazer para a gente um novo conceito sobre o que pode ser mente aberta. É uma proposta de abrir a cabeça, refletir sobre alguns princípios da fé cristã, do ministério, da nossa caminhada com Cristo, ao lado de todos aqueles que têm trabalhado com a gente, desenvolvido a paixão e o amor pelo ministério. Eu quero com muito prazer, muita alegria receber o nosso amado e querido Pastor Márcio. Pastor, muito obrigado por o senhor estar aqui, participar com a gente desse primeiro programa. Para mim, Charles, é mais do que um privilégio, uma honra mesmo poder participar de um momento assim histórico, não é? Histórico. Histórico, e que Deus possa abençoar muito você. Amém. Para que através da sua vida e desse programa, milhões possam experimentar, viver com a mente aberta. Amém, amém. E o nosso tema de hoje, nós vamos conversar um pouco sobre alegria no ministério. E nada melhor do que o pastor aqui para falar com a gente sobre essa alegria. Então, fique conosco, porque o Mente Aberta está no ar. Recebo aqui hoje o nosso querido e amado pastor Márcio Valadão, esse mesmo, daqui da Igreja Batista Lagoinha e também de todas as igrejas, como assim muitas consideram, né, pastor? O senhor é uma pessoa tão querida, tão amada, e hoje a gente conversando um pouco sobre alegria no ministério, eu quero ler um texto que o senhor sempre lê, Atos 20, 24, que diz assim: porém, em nada considero a minha vida preciosa para mim mesmo, contanto que complete a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus para testemunhar o Evangelho da graça de Deus. Esse é um texto que eu sempre vejo o senhor falando, citando, e não só isso, o senhor vivendo. E só de Igreja Batista da Lagoinha à frente no ministério, o senhor tem 41 anos. Para o senhor, a cada ano é uma alegria que se renova, pastor? Não, para mim é cada dia. Ah. Porque os anos são 365 dias. E o ministério não é contado por anos. O ministério é contado... É cada momento. Cada momento. Eu creio que cada momento deve ser marcado mesmo pela alegria de poder servir o Senhor. Esse texto que você acabou de ler, eu posso dizer que é o meu texto. Sobre ele, eu tenho edificado a minha vida, o ministério. Eu tenho experimentado essa alegria do ministério. E durante a minha caminhada, ele tem sido para mim um lenitivo muitas vezes. Teve momentos nessa caminhada do senhor ministerial que a gente às vezes brinca e fala assim, tem hora que só sobra a convicção. Teve momentos que o que o senhor se apoiou e o que renovou foi só a promessa e a palavra e aquilo que o senhor tinha no coração? Eu creio que é a experiência de todos os pastores, não é minha só. Mas qualquer um que quer servir o Senhor e andar com Ele, fazendo a vontade, o querer dEle, o ministério é o lugar onde você tem suas maiores alegrias e tem também as maiores tristezas também. Então, algo que nós temos que fazer é exatamente como que um equilíbrio, porque as dificuldades, os problemas, as batalhas sempre vão surgir e elas existem, porque nós estamos ainda aqui na Terra. Mas a alegria, exatamente a alegria, essa alegria que a própria Escritura diz, que a alegria do Senhor é a nossa força, e algo que nos mantém no ministério, é exatamente a alegria de poder estar servindo o Senhor, honrando ao Senhor, mas por outro lado, há uma alegria também. Algumas vezes, quando alguém me pergunta assim, qual que é o meu trabalho? Eu costumo brincar, mas lá no fundo não é uma brincadeira, é uma realidade. Fala assim, é fazer Deus sorrir, é fazer Deus se alegrar. Então o ministério é esse espaço que existe para fazer Deus se alegrar. Então o nível de responsabilidade sobre nós, ministros, é muito grande. É altíssima, né? O senhor começou em 72, na Lagoinha, né?
O senhor começou antes, foi para Ponta Grossa, não é isso? Martim Campos, é uma caminhada longa, né, pastor? E sempre o senhor enfrentou dificuldades físicas em muitos momentos, perseguições, como houve algumas histórias, o senhor já contou isso, até na igreja, a própria construir igreja de manhã e alguém derrubar à noite. Mas a alegria do senhor sempre o fortaleceu. Isso não é jargão, isso é uma vida que o senhor tem no ministério, né? É não apenas a minha experiência, mas eu creio que qualquer um que deseja realmente servir o Senhor, porque a vida no ministério é tão dinâmico. Não existe um dia que seja igual ao outro. Ou seja, a gente pode programar a vida de 1000 maneiras, mas a palavra final vem do Senhor. Hoje mesmo de manhã eu estava num velório, agora estou aqui, depois de ter estado um bom tempo fazendo os programas, daqui eu estou indo para uma outra situação. Então, a dinâmica, eu posso programar algo, mas a agenda na minha vida, eu sempre deixei ela assim, muito aberta para Deus. Eu nunca quero falar assim, ó Deus, olha, estou com esse compromisso aqui. É por isso que o senhor não usa agenda, assim, não é que o senhor não usa agenda, é que o senhor fala assim, eu não agendo com ninguém, vai lá que eu te atendo. Isso, é um princípio que o senhor escolheu viver. Exatamente, ou seja... O senhor está aberto para tudo, o senhor pode sair às 8, às 10, às meia-noite, às 1 da manhã, isso, o que for. E bem solto. Ou seja, eu acho que no ministério que nós devemos ter é exatamente isso. A palavra diz para servir ao Senhor com alegria. Servir ao Senhor com alegria. O ministério não é um fardo. O ministério não é um peso. Agora, é o pior lugar para alguém estar é no ministério. Se ele não tiver convicção, se ele não tem a compreensão da chamada do Senhor, é o pior lugar, é o mais terrível que ele possa estar. É exatamente porque quando Deus chama, algo que traz alento ao coração é que ele capacita também. Sim. É aquela expressão que Deus não chama os capacitados. Ele capacita quem chama. Exatamente. Então, por causa disso, Charles, o ministério é como se fosse assim uma jornada, uma aventura, é uma paixão. E se o ministério não for paixão, ele se transforma num fardo, num peso. E é o pior lugar para se estar. Pastor, dentro desse propósito, até dentro do programa chamado Mente Aberta, o desejo que eu tenho é levar as pessoas a refletir um pouco, quebrar alguns paradigmas, rever alguns conceitos que acabam sendo tão engessados. Não temos nada contra, não quero citar nada. Mas o que eu percebo é que aqueles que têm uma cabeça aberta, uma mente aberta, vamos dizer assim, eles experimentam, talvez, oportunidades, experiências com o Senhor, e até na própria igreja e no ministério, o que os outros que fecham e engessam até a ação de Deus não experimentam. Eu considero assim, eu vejo o senhor uma cabeça aberta, uma mente aberta. O senhor considera isso? O senhor tem essa liberdade, essa cabeça assim para inovar, para fazer o novo, para trazer coisas que nem às vezes a gente está pensando e o senhor já está lá à frente? Como eu disse, o ministério é uma jornada. E temos um livro na Bíblia todinho de uma jornada que é o Êxodo. Mas houve um momento para Deus dirigir o povo, aquela multidão, havia uma nuvem. Era a nuvem da glória de Deus. A nuvem não tinha nenhum sinal verde, amarelo, vermelho, nada, nada. Mas todos os dias a pessoa tinha que levantar e olhar se a nuvem estava lá. Se a nuvem estivesse caminhando, ele tinha que caminhar junto. Quando a nuvem parava, tinha que parar. Então eu vejo o ministério também, alguma coisa assim muito solta, mas muito atento também. Ou seja, como você disse, o ministério não pode ser uma coisa engessada. Nós temos que ser tão sensíveis à própria direção de Deus. Então, se Deus manda, nós vamos então vai suprir e vamos caminhar. Agora, muitas vezes a gente pode fazer coisas por nós mesmos e vamos sofrer as consequências. Então, nós temos que ter aquela sensibilidade de sermos guiados pelo Senhor. Houve um momento que Paulo queria ir para um lugar e o Espírito Santo falou, Paulo, você não vai. Se ele fosse, ele não ia fluir ali, porque nós só somos bênção quando nós estamos fazendo aquilo que Deus quer que a gente faça e também no lugar onde Ele quer que a gente esteja. Eu vejo que você sempre acompanha o próprio Diante do Trono nas gravações, o André, a Mariana, e a cada gravação, a cada ideia é uma inovação. E eu percebo que o senhor é um homem inovador.
Eu vejo isso pela comunicação, às vezes o que o senhor vê, o que o senhor assiste, as ideias que o senhor traz. E em alguns momentos eu falo assim, gente, de onde o pastor tirou isso? Mas eu percebo que é uma busca do Senhor de sempre alegrar a Deus, mas também isso é uma proposta de alegrar cada uma das suas ovelhas com a gente fazendo o melhor. Também tem isso, ou seja, as ovelhas são diferentes. E pelo fato das ovelhas serem diferentes, não significa que a gente tem que inovar por igual. Inovar. Mas, ao mesmo tempo, nós temos que ter uma sensibilidade tão grande para suprir a necessidade de todas elas. Por exemplo, eu vejo aqui em Lagoinha, há 41 anos atrás, não tinha, por exemplo, nos cultos, assim, vamos imaginar, bateria, dança, guitarra, dança. Os cultos nem eram filmados, não era? Não tinha. Era uma outra realidade. Mas, por exemplo, hoje, nós temos um culto, por exemplo, aqui em Lagoinha, que só canta os hinos do Inário. É o culto das 8 com o pastor Culto das Paulo 8 da César. manhã. Ou seja, não tem bateria, não tem dança, não tem palma. Cantamos só os hinos. Qual que Deus agrada mais? Desde que só canta os hinos, só o órgão, ou aquele outro que você aplaude e você tem dança, Se for pelo tem princípio bateria. bíblico, quando estiverem 2 ou 3 reunidos, Jesus estará em cada um Exatamente. deles onde estiver. Então, o mais importante, aqui que é o ponto que para mim é fundamental, não é tanto fazer aquilo que vai satisfazer o povo, mas a minha preocupação é satisfazer a Deus. Porque a minha preocupação é essa, se Deus está satisfeito, não importa o que o povo acha. Mas se eu satisfizer o povo e Deus falar assim, não, deu tudo errado. Então eu creio, sabe, Charles, que o mais importante é sermos sensíveis a agradar o Senhor. Porque se Ele se agradar, tudo bem. Mas se eu simplesmente agradar o povo e não a Ele, não funcionou em nada. O ministério foi em vão. São obras de palha e feno que vão queimar no tempo. Isso. São obras, como você disse, vão. Não tem sentido nenhum. Não vão prevalecer. São obras mortas. E essas obras mortas, tudo aquilo que eu faço simplesmente pelo meu esforço ou pela minha própria vontade ou com motivação errada também. Eu posso muito bem querer fazer um ministério, construir um ministério na minha imagem pessoal. Eu quero ser grande, eu quero ser famoso. Grande eu já sou, né, pastor? 1,98 m. Mas eu posso querer ser grande e aparecer mais do que o próprio Senhor. Isso no ministério pode ocorrer, né? Pode ocorrer. Agora, eu respeito todo mundo. Então, pelo fato de respeitar... Então, vamos perguntar assim, pastor, mudar de pergunta. Eu vejo que a família do Senhor se envolve muito no ministério. Isso é notório e é visível isso. Mas eu sei que o Senhor teve muitos momentos de alegria com a família do Senhor. Tem assuntos assim, tem uma historinha que o Senhor, eu sei que o Senhor já contou várias vezes, mas até de levar os filhos para o parque e o parque enganado na cabeça deles, né? Porque algo que eu procurei fazer, eu não vejo o ministério como se fosse uma dicotomia. Assim. Então, quando eu estou em casa, eu sou um, quando eu estou no púlpito, eu sou outro, quando eu estou aqui, eu sou um, na hora que eu estou no trânsito, eu sou outro. A vida tem que ser uma só. A vida tem que ser uma só. Hoje as pessoas às vezes confundem, elas vivem uma vida, não que elas confundem, não posso falar isso, mas pode-se correr o risco de viver uma vida durante a semana e quando eu estou na igreja eu vivo uma vida para o Senhor. Não é assim, né? Exatamente. Agora, tocando no aspecto mais ministerial, pastor não é um título, pastor é uma função, é um ministério que Deus dá. Então eu não vejo, uma das coisas que aconteceu comigo, espero que Deus me dê a graça de chegar até o fim da vida assim, Amém. É que minha família, meus filhos, nunca viram o pastor no púlpito diferente da mesma pessoa dentro de casa. Então, porque tem pessoas que mudam os papéis. Não é que eu vou tratar meus filhos assim, meus filhos, meus irmãos. Não é assim. Vinde a mim, meu Dedé. Não é assim. Mas a vida, a integridade, a pureza. Então, quando existe esse conflito, ou seja, muitas vezes a família do pastor percebe que no púlpito aquele indivíduo é um, em casa ele é outro, com as pessoas ele é outra. Então, não é assim. Então, nosso modelo de ministério é o ministério da vida de Jesus. É um ministério, ele deixou as pegadas para seguirmos os seus passos. Então, por isso que eu disse que o ministério é o melhor lugar para se viver, mas é o pior lugar
para a pessoa estar se ela não tiver essa compreensão de que Deus a trouxe. De uma motivação correta e o propósito também, esse que eu escolhi para a minha vida, de fazer tudo para alegrar o Senhor. E a gente é muito sensível, tem que ser sensível no ministério, porque é como a pomba, quando o Espírito Santo veio sobre Jesus, veio em forma de uma pomba, né? E pousou sobre ele, repousou sobre ele. Então, mas a pomba só repousa sobre aquele que é o cordeiro. Então, enquanto o pastor tem a posição de cordeiro, então é diferente. Porque a pomba nunca vai repousar sobre um pitbull, um boi bravo, ela voa. Então, ele não pode, em certo sentido assim, desligar. Alguém me pergunta assim... Se o senhor desliga. Se eu o Alex desligo. fala que acha que o senhor tem clone. Eu não desligo. Em outras palavras, assim, eu não desligo. Eu sei. Porque se desligar, não há como desligar nessa chamada, nessa vocação a qual Deus dá a um pastor. Né? E não é uma questão, Charles, de ativismo. Porque o ativismo não leva a nada. O ativismo é o cachorro que fica rodando em volta do rabo. Ele faz e não sai do lugar. Isso é ativismo. Agora você está disponível. Então, algo do nosso coração é sempre, cada dia, falar com o Senhor, Senhor, o que queres? O que queres que eu faça? Então, ficar livre e bem solto. Esse estar solto, sendo guiado pelo Espírito, é algo maravilhoso. Né? É uma aventura, porque cada dia passa a ser assim tão diferente. Ontem eu tive uma agenda, se puder falar assim, que não passava pela minha cabeça nunca ter tido aquela agenda. E foi exatamente aquela que o Senhor havia preparado para mim. E foi muitas surpresas. Então, é verdade, você tem coisas que você programa e tem que ser, mas... Há liberdade, há a mente aberta para que Deus possa mudar. Exatamente isso. Ou seja, a programação, em outras palavras, é Ele que comanda. Agora, Deus não é Deus de confusão. Porque muitas vezes, falar assim, não tem agenda. Não, a gente tem uma agenda. Sim. Agora, não é de confusão, é estar tão livre, tão sensível. E então, se for necessário mudar, não há problema em mudar. Exatamente, mudar tudo pode mudar. Então, algo que nós nunca podemos é nos aferrar em alguma coisa. Mas podemos e temos que estar tão assim, sensíveis àquilo que Deus manda fazer. Tem coisas que Ele não manda fazer e tem coisas que Ele manda destruir também. Então, como equilibrar essas coisas? Exatamente tendo a paz também. E o pastor, ele precisa ter algo sempre no coração dele. Esta dependência para ser guiado pelo Espírito e muito em cima da paz. E ele sempre precisa estar bem também. Em outras palavras, estar bem com ele mesmo, com Deus e com o próximo. Pastor, a produção preparou um VT para a gente, vamos assistir? É uma surpresa que eles prepararam para a gente. Pai, esse é o dia que o Senhor tem feito, Senhor. E tem feito esse dia para o louvor da Tua própria glória. Senhor, onde estiver uma ovelha da lagoinha, que nesta hora Tu possas envolvê-la, Pai, em Teus braços de amor, trazendo vida, trazendo alento, trazendo paz, trazendo a Tua graça. Ó Deus, aquelas ovelhas que estão longe, afastadas, distantes, dá-lhes, ó Deus, a saudade da Tua casa. Senhor, tome mesmo, Pai, nesse dia, Lagoinha em Tuas mãos. Toma, Pai, toma Teus filhos, Senhor. Ó Pai, cada família, Senhor. Ó Pai, que corações venham ter um encontro contigo, Senhor. Ó Deus, aqueles que estão longe, Senhor, que possam novamente correrem para os Teus braços, possam encontrar, ó Pai, o perdão no Senhor, não apenas aqui em Lagoinha, mas em todas as igrejas de Belo Horizonte. Cada domingo, para mim, eu vou com uma expectativa tão grande de saber que Deus, pela bondade dEle,
vai fazer algo tão glorioso, algo tão bonito, trazendo vidas e vidas aos pés dele. É a bondade dele, enquanto ele permitir que eu viva, eu quero viver só com o propósito de trazer a glória dele aos corações. E aí, filho? Gustavo vai chegar, viu? Tá? E aí, Cláudio? Tudo bom? Tá dentro? E aí? Tá dentro aqui? Olha, eu conheço esse moço aqui. Aí, meu Antônio, tudo bem? Deus te abençoe. E aí, meu sangue? Ei, querido. Que saudade de você, hein, Natal? O que tá aí hoje? Ai, tá abençoando todo mundo aí? Ai, você que tá aí? Não deixando faltar. Bom dia, irmãos, a graça e a paz, amém? Aleluia! Pastor, às vezes quem assiste o vídeo, ele fala, eles foram lá, produziram, mas não é, aquilo ali é o dia a dia do Senhor, né? É o dia a dia. Se pudesse colocar assim, perguntar para o GPS do carro do senhor qual que é o caminho, a maioria das vezes seria casa, Lagoinha, Lagoinha, casa. Exatamente. É a vida do Senhor, né, vida, pastor? É a vida. E essa entrega pelas ovelhas, uma oração que o senhor sempre fala, o senhor ora para que Belo Horizonte tenha um dia, uma notícia que não houve nenhum assassinato, nenhum atropelamento, e que cada ovelha da Lagoinha seja abençoada. São duas orações que a gente tem certeza que o senhor faz todos os dias. Porque a maior parte do ministério não é feita no púlpito, é feita no dia a dia. O púlpito talvez seja o menor tempo. O menor tempo, se puder falar assim, no ministério, é no púlpito. É no púlpito, o menor tempo. Mas fora, é exatamente, seja pela oração, seja pelo testemunho, seja pelo atendimento. Então, nós temos ali em Lagoinha um pastoreio, se pudermos falar assim, muito solto, muito livre. Ao mesmo tempo, assim, muito disponível também. Em outras palavras, não somos assim complicados. Queremos deixar as coisas caminharem livremente. E eu sei que a gente sempre é incentivado no ministério a buscar a Deus e a trabalhar muito. E eu vejo que nós, pastores da Lagoinha, trabalhamos muito. E isso a gente aprende com o Senhor. E esse amor ao trabalho, não é o trabalho em si para suar e não produzir nada. Mas eu creio que o Senhor, no ministério, é importante se trabalhar, né, pastor? Se quer colher frutos, se quer trazer algo de relevância, deixar um legado, o trabalho faz parte disso. Não que Deus precise do trabalho para ele agir, porque ele pode agir pela graça e misericórdia dele. Mas Deus quer que a gente trabalhe. Jesus disse assim, trabalhai até que eu volte. Ele não disse assim, esperai até que eu volte. É boa. Ele disse, trabalhai até que eu volte. Porque a verdade é essa, Charles. No momento que fomos salvos, nós queremos agora agradecer ao Senhor. E se Ele nos deu a graça de sermos chamados para o ministério, então a intensidade do ministério ou o tamanho do ministério depende de uma forma muito forte da intensidade da nossa entrega, ou seja, da nossa disposição a Ele. Então, no trabalho, principalmente o pastor, ele não tem um relógio de ponto para marcar, nem eu, por exemplo, não tenho ninguém para me mandar fazer nada. Tem ninguém que vigie o senhor, a hora que o senhor chega, a hora que o senhor dorme, a hora que o senhor faz. Aí aqui que está algo. E há 41 anos é assim, só na Lagoinha, né? Só ali na Lagoinha. Ou seja, o ministério é algo assim, quanto mais solto você for, mas depende também, eu creio, de uma coisa muito forte, que é a motivação pelo qual é feito.
Porque algo que nós buscamos aqui é não disputar nada com ninguém. Nós temos que disputar conosco mesmo. Conosco mesmo. Ou seja, a nossa disputa é pessoal, ser né? pessoal. Quanto eu tenho que descer mais, eu tenho que descer mais. Ou seja, a disputa é quem vai lavar o pé do outro, em outras palavras. É o ministério assim, de servir. Ou seja, é um outro paradigma assim, muito simples, porque queremos caminhar no ministério dentro do modelo, não modelo A, B ou C, mas um modelo assim, bem simples, como foi o ministério de Jesus. Estamos disponíveis. Trazer impacto para as pessoas a partir daquilo que Deus traz à nossa vida. Exatamente. É a visão quem dá é Ele mesmo, né? E ao mesmo tempo um testemunho que Deus pode fazer algo. Por exemplo, eu me vejo assim uma pessoa extremamente limitada, muito mais do que você possa imaginar, limitadíssima. Mas é a graça do Senhor, apenas isso. A graça que sustenta, a graça do Senhor que capacita, a graça do Senhor é tudo. Agora, se a gente perder essa simplicidade, esse temor, aí a coisa bagunça. Se o senhor falar, eu sou bom mesmo, aí perdeu. Vai embora, vai embora. Não é fácil, né, pastor? Mas ao mesmo tempo é muito gratificante e é muito simples, né? Porque o nosso Senhor não teve ninguém mais simples do que Ele. Não teve ninguém. Pastor tem que ser gente do povo, sabe? Ou seja, ao mesmo tempo que a gente está com... Nós temos que estar com todo mundo. Ou seja, desde estar lá em Brasília com ministros, estar com o governador, estar com o prefeito, estar com todo mundo. Ou seja, é essa pessoa que tem que ter trânsito aberto e, ao mesmo tempo, amar as pessoas. Ou seja, preocupar com as pessoas. Ou seja, o nosso trabalho, o meu trabalho, o seu trabalho é cuidar de gente. Gente é o nosso foco. Levar as pessoas a estarem próximas de Jesus e melhorar a vida delas. Tudo que é feito, seja construir uma parede. Se essa construção não for para beneficiar gente, não tem propósito. Nenhum. O propósito é esse. O Senhor amou o mundo. E mundo ali são pessoas. São pessoas. Pastor, o senhor também lê muito. E eu sei que o senhor lê, porque o senhor sempre lê vários livros, já fui pegar texto na casa do senhor, vi biblioteca, e o senhor geralmente me entrega os textos, literalmente, né? Tira os textos e fala. Estudar é importante. Estudar ajuda a gente, a mente ser renovada, a cabeça se abrir, para, de repente, experimentar novas experiências, trazer algo novo, e, de repente, até mudar aquilo que já virou rotina. O pastor precisa se dedicar ao estudo. Tem. Paulo já estava velhinho e mandou um recado lá, traga os pergaminhos, não é? O pastor, ele deve ler e precisa ler. E ler muito, ler muito. Eu não tive, assim, na infância, na adolescência, uma mente acadêmica. Uma mente intelectual? Intelectual. Mas aí o senhor se tornou um intelectual. Mas depois eu comecei a ler muito, muito. Até hoje. É hábito meu, eu gosto de ler, gosto de saber o que está acontecendo, mas o meu foco é eu não tenho preocupação assim, vamos imaginar assim, com geografia, com matemática, mas aquilo que toca as pessoas, e principalmente aquilo que Deus está fazendo na terra. Eu gosto disso, eu gosto de aprender. Para mim, uma das coisas que enche o meu coração é quando eu aprendo algo. Aquilo traz, assim, uma satisfação, porque quando passa para mim, eu vou ter o privilégio de passar também aquilo para outros também. Pastor, para a gente terminar, eu queria que o senhor falasse, eu já acompanhei algumas vezes pastores que vêm até a Lagoinha para conhecer o ministério Lagoinha. E perguntam para o senhor assim, o segredo do sucesso. E certa vez eu ouvi o senhor falar dar uma resposta muito interessante, que o segredo é se parecer com Jesus. Então Jesus foi traído, foi perseguido, Jesus foi humilhado, Jesus passou por tantas situações, e se nós queremos fazer o ministério como dele, nós vamos passar por tudo isso. Esse é o caminho, porque às vezes as pessoas se iludem com o que é grande, mas nem sempre compreendem o passo a passo, né, pastor? Eu creio que não existe uma fórmula.
não é nem a busca de um caminho, é procurar assim estar tão sensível para a direção do próprio Senhor. O pastor não deve buscar no ministério o sucesso, ele deve buscar servir o Senhor, porque tudo conta exatamente da motivação também. Jesus falou: o que adianta o homem ganhar o mundo inteiro se vier a perder a sua alma? Ou seja, ele não vai ser medido, porque muitas vezes o mundo pode aplaudir, se ele fizer assim, o que conta é ele. É muito difícil agradar as pessoas, mas não é tão complicado agradar uma pessoa. Então, para mim, a minha preocupação é agradar a Deus, uma pessoa. Se este aqui se agradar, traz paz ao meu coração. Mas não adianta eu agradar milhares de pessoas e se ele falar não. Então, para mim, o foco é esse, é alegrar o coração dele, ser sensível à direção dele e, acima de tudo, priorizar a razão e viver o ministério intensamente cada dia. Eu tenho planos, se for colocar aqui no papel, até 100 anos, até viver 100 anos, mas eu só tenho hoje. É viver o hoje como se fosse o último dia. Intensamente. Aí você chega à noite, põe a cabeça no travesseiro. Cumprir o meu propósito. Cumprir o propósito nesse dia. É verdade que cada dia está dentro de um propósito maior, enorme, daquilo que Deus planejou. Mas é tão bom um dia chegar, igual Paulo falou, combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Mas ele diz: eu guardei a fé. Uma das coisas tão tristes, Charles, é um pastor já assim bem idoso e que no fim da vida dele aquela alegria não existe mais, ou situações que aconteceram e que ele perdeu a beleza. Perdeu. E que Deus possa nos dar a graça de velhinhos lá, se alegrando no Senhor a cada dia. Exatamente. Pastor, foi uma alegria, e é uma alegria receber o senhor. Hoje é o primeiro programa e não podia ser diferente. Deus providenciou isso, tá vendo? A gente não faz agenda, mas Deus nos presenteia quando Ele quer, com a agenda dele. Eu sou grato a Deus por você, pelo trabalho que você tem feito aqui na Rede Super. E eu sei que o Mente Aberta será um espaço assim, para conversas bem abertas e troca de experiências. Não polêmicas, não queremos entrar nisso, mas até que pode entrar se for necessário. Ai, que coisa boa. Tem que levantar a verdade, né? Tem que levantar a verdade. Mas continue assim, Charles, honrando o Senhor, porque Ele sempre vai te honrar. Amém, pastorzão. Obrigado, beijo para o senhor. Bom, você que... Estamos chegando ao final desse programa. Se você desejar participar ou enviar o seu e-mail de participação, é menteaberta@redesuper.com.br. Eu agradeço muito a sua participação e olha, seja como nosso pastor, abra a sua cabeça e não tenha medo da inovação. Aquilo que vem de Deus pode às vezes causar até assim, meu Deus, como é que eu vou fazer isso? Mas Deus vai garantir que vai dar tudo certo, porque assim nós temos caminhado com Ele. Que Deus te abençoe, até o próximo programa.